Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia, que Deus continue te abençoando, que a presença do Espírito Santo seja muito real na tua vida, nas nossas vidas, né? Nos guiando, nos direcionando e nos encorajando a cada dia. E falando do encorajamento do Espírito Santo, o capítulo 8 vai dizer muito sobre isso hoje, sobre coragem. Só que a coragem, ela não adianta simplesmente Deus nos dar. Não adianta simplesmente o Espírito manifestar nas nossas vidas com coragem. Por que adianta ter coragem e não ter ação? Então, coragem é algo que precisa ter uma sequência. Então, não adianta pedir coragem ao Senhor para ficarmos parados, ficarmos na mesma. E no capítulo 8, nós percebemos que ele termina o capítulo 7 já no capítulo 8, versículo 1, certo? Porque diz, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Estava falando da morte de Estevão, mas já é o versículo 1, por quê? Porque introduz um período de perseguição à igreja daquele momento, aos apóstolos, a todos os discípulos que já existia naquela época. Então começa uma perseguição, onde o próprio texto vai dizer que todos saíram de Jerusalém. Os únicos que permaneceram ali para enfrentar, vamos pensar assim, para colocar uma barreira diante de toda a perseguição, foram os próprios apóstolos, que continuaram em Jerusalém. Os demais fugiram. Mas é interessante ver que essa perseguição vem também da parte do Senhor, porque todos aqueles que saem, que fogem da perseguição, eles saem anunciando o evangelho, eles saem falando de Jesus. Então nós vamos perceber que nesse texto nós vamos ouvir a ação do Espírito Santo, mas também a disposição de homens e mulheres em anunciar o Evangelho. Vai mostrar os apóstolos que ficam em Jerusalém, vai mostrar aqueles que saíram, mas foram anunciando o Evangelho, foram pregando Jesus, vai falar de Felipe. Então, e é interessante perceber que o texto inicia falando da perseguição. Diz no versículo 2 aqui, né? Ainda na metade do 1 vai dizer, naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Precisamos lembrar também que aqui está se cumprindo Atos 1:8, que esse evangelho seja pregado, né? Samaria e Jerusalém até os confins da terra, em toda a Judéia. Então, que começa a se cumprir. Então, nós vemos que o capítulo 8, versículo 1, começa falando de perseguição. A gente acha que o evangelho, que agora a igreja vai parar, que a igreja vai recuar, mas quando nós vamos lá para o final do texto, olha o que diz o versículo 40 desse próprio capítulo. O versículo 40 diz assim: de repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguia viagem fazendo o quê? Anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar a Cesareia. Percebe que a perseguição não foi um fator determinante para parar o evangelho, pelo contrário, foi como um combustível, foi como tentar apagar fogo com gasolina, porque jogaram algo para tentar, fizeram algo para tentar parar a expansão do evangelho, mas em contrapartida o que acontece? O evangelho foi sendo expandido. Começou agora a ir por Judéia, por Samaria, chegando a Cesareia. E vamos continuar vendo que vai chegar aos confins da terra, que seria naquela época a Ásia e toda aquela região. Então nós percebemos isso, mas para isso precisa haver disposição. E disposição com um coração sincero. Porque nós vamos ver, como eu já disse, os cristãos saíram, os apóstolos ficaram, Filipe começou a anunciar o evangelho, começa a dizer que muitos, mesmo em meio a essa perseguição, muitos se convertem ao evangelho, muitos aceitam essa palavra. Só que quando nós chegamos aqui no versículo 18, já falou de Simão, que Simão também aceita essa palavra, mas olha o que Simão diz no versículo 18. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João. Lembrando que Pedro e João começam a falar assim: vocês já receberam o evangelho, já receberam a palavra e já receberam o Espírito Santo? Não, então eles impunham a mão, oravam e eles recebiam o Espírito Santo. Simão, esse mágico, o texto vai dizer, ele percebe isso e fala: eu também quero esse negócio. Isso é legal, isso traz status, isso me deixa bem na fita, isso me deixa tranquilo. Eu deixei de fazer aquilo lá, mas olha, dá para fazer isso aqui por Deus. Percebe a motivação errada em receber algo da parte do Senhor? Então, e Pedro e João então responde: quero que vocês, ele diz, né? Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando impuser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Aí no versículo 20, Pedro responde: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno.
Os irmãos falam assim, poxa, na minha Bíblia não está assim, eu estou lendo hoje na linguagem de hoje. É uma linguagem mais atual que diz assim, ó, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Percebe? E a gente fala assim, não, pastor, mas ninguém faz isso. Será? Será que às vezes nós não queremos alcançar a bondade de Deus, alcançar o poder de Deus fazendo algo para Deus? Não, vou fazer isso que Deus vai me abençoar. Não, vou servir melhor o Senhor. Vou fazer isso. Vou para a igreja, vou para o culto, porque Deus vai fazer. Não é uma motivação errada? Servir o Senhor é algo nobre, algo importante, é o que o Senhor nos chama a fazer. Estar na igreja é algo importante, entregar o nosso dízimo é algo importante, é algo que deve ser feito, é algo honroso diante do Senhor. Mas para isso precisa ser com a motivação correta. Se não for com a motivação correta, vai cair no que Pedro disse a Simão, que tudo isso vai para bem longe, como usa aqui, né, na linguagem de hoje, que você e o seu dinheiro, que você e as suas ações, que você e as suas atitudes vá para o inferno. Essa é a visão. Por quê? Porque Deus está muito mais preocupado com a motivação do nosso coração. E percebemos isso, que o Evangelho não parou, o Evangelho continuou, mas para isso precisa de uma motivação correta, de um coração voltado para o Senhor. O Espírito Santo, ele age, ele move, ele nos direciona, mas sempre precisamos observar qual é a nossa motivação. O Espírito Santo sempre vai nos mover em direção à expansão do reino de Deus, a cumprir Atos 1:8, que o evangelho seja pregado em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Essa é a nossa missão e é assim que nós glorificamos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que possamos pensar nisso hoje com bastante carinho, refletir e que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe.